Devocional Confiando em Deus, dia a dia. Joyce Meyer. 12 de junho. A verdade a respeito da força de vontade. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. A força de vontade pode ser uma ferramenta poderosa nas mãos de um indivíduo determinado e disciplinado. Ela pode ajudá-lo a confrontar qualquer problema que você tenha e ajustar o seu estilo de vida. Entretanto, a força de vontade só nos leva até um certo ponto. Depois, as nossas próprias forças sempre se esgotam. Ora, o que acontece se, em vez de se voltar primeiramente para a força de vontade do seu momento de necessidade, você se voltar para Deus? Ele libera o seu poder dentro de você e o capacita a seguir por todo o caminho até a vitória. Você estará cheio de energia para uma mudança positiva, mas a força de vontade não levará o crédito pelo sucesso, e sim Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5: Sem mim nada podeis fazer. Essa é uma das lições mais importantes e mais difíceis que precisamos aprender, se quisermos desfrutar a vida que Jesus morreu para nos dar. Quando nós voltarmos para tudo e para todos antes de nós voltarmos para Deus, Ele se sente insultado e é obrigado a nos deixar fracassar, para que entendamos que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, verso 1. Precisamos aprender a deixar Deus levantar os fardos pesados da nossa vida. Deixe que Ele lhe dê o poder para fazer as suas escolhas. Podemos escolher fazer exercícios ou parar de comer demais. Mas só as nossas escolhas não bastam para termos a vitória completa. A força de vontade e a determinação nos farão começar, mas é fato que elas costumam nos abandonar no meio e nos deixar perdidos. Deus nunca nos abandona no meio. Existem algumas pessoas no mundo que afirmam ser bem-sucedidas por elas mesmas. Mas se acompanharmos a vida delas o tempo todo, veremos que geralmente elas acabam desmoronando. Deus não nos criou para funcionarmos bem sem Ele, e quanto mais cedo aprendemos, melhor nos sairemos. Comece pedindo a Deus para se envolver, para levantar os fardos pesados. Continue com Deus e termine com Deus. O que devemos fazer quando as cargas da nossa vida parecem pesadas demais? Jesus disse: Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Confie nele. Qual é a primeira pessoa para quem você volta quando precisa superar um problema? Seja quem ou quem for, e aí você está colocando a sua confiança. Escolha colocar a sua confiança em Deus em todo o tempo. 13 de junho.
5 maneiras de entregar os seus fardos a Deus. Se algum de vocês está deficiente em sabedoria, peça ao Deus doador, que dá a todos deliberadamente e com generosidade, sem reclamar ou apontar erros. Ele será dado. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Existem muitas maneiras práticas pelas quais você pode entregar os seus fardos a Deus diariamente. Eis aqui 5 que quero sugerir que você aplique à sua vida, porque vi a diferença que elas podem fazer. Primeira, peça. Você ficará impressionado com a enorme diferença que faz convidar Deus diariamente para entrar em sua vida, para ajudar a resolver os seus problemas. É incrível como é pequeno o número de pessoas que realmente experimentam isso. Até mesmo cristãos. Você precisa dedicar tempo para aquietar a sua alma e abri-la para Deus ao pedir a sua sabedoria. Segunda, frequente a igreja. Algumas pessoas conseguem manter um relacionamento muito especial com o Senhor durante anos, sem qualquer apoio. Elas são poucas e raras. A maioria de nós descobre que o estímulo semanal de oração, estudo bíblico, comunhão e o lugar sagrado que recebemos na igreja gera em nós um vínculo muito mais forte. Se você está em busca de maneiras de ter contato com Deus e não experimentou a igreja ainda, não adie mais. Terceira, participe de um grupo de apoio. Os grupos de apoio existem para uma série de problemas, desde o vício em drogas até os excessos alimentares. Se você funciona melhor quando pode compartilhar a sua dificuldade com outros que estão passando pela mesma coisa, encorajo você a procurar um desses grupos. Quarta, comece cada dia com uma afirmação. A primeira coisa ao acordar de manhã, antes que todas as atividades do dia venham voando ao seu encontro, é tirar um instante para renovar os seus votos com Deus e para renovar o seu espírito com a força dele. Fazer isso lhe dará a paz mental e emocional, que é a base do sucesso. Quinta, ore nos momentos da dúvida. Não importa quem você seja, haverá momentos em que a sua determinação enfraquecerá. Quando você se sentir assim, não desista, mas não siga com as suas atividades cegamente. Também recue. Tire um instante e clame a Deus para que Ele venha até você e o ajude a continuar. Confie nele. Escolha pelo menos uma atitude que você possa tomar para começar a entregar os seus fardos a Deus e comece a praticá-las hoje. 14 de junho. Diga a Deus como você se sente. Até quando te esquecerá de mim, ó Senhor? Salmo 13, verso 1. Acho os salmos escritos por Davi muito interessante, porque ele não era reticente em dizer a Deus exatamente como se sentia. Mas Davi também continuava afirmando que estava confiando em Deus, que ele seria fiel,
porque cumpriria as suas promessas e até lembrava a Deus algo que ele havia prometido na sua palavra. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei, o sono da morte. Nos meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo 13, versículos do 1 ao 6, na NVI. Se eu parafraseasse o trecho anterior na linguagem de hoje, poderia ser algo assim: Deus, estou sofrendo tanto, sinto que vou morrer. Porque quando tempo esperarás para fazer alguma coisa por mim? Tu queres que os meus inimigos digam que vencerão? Deus, tenho confiado em ti e continuarei a fazer isso. Deixe-me ver a tua face, mesmo em meio aos meus problemas, para que eu possa ser encorajado. Sinto-me péssimo, Deus, mas me alegrarei e terei uma atitude positiva por causa da tua salvação e das tuas promessas de amor e misericórdia. Cantarei a ti, porque tu és bom. Creio que era espiritualmente, até fisicamente saudável para Davi expressar para Deus como ele realmente se sentia. Era um modo de libertar seus sentimentos negativos, para que eles não prejudicassem o seu homem interior. Enquanto Davi esperava o livramento de Deus, Davi confiava em Deus, com os seus sentimentos mais profundos e intensos. E você pode fazer o mesmo. Percebi que Davi dizia frequentemente como ele se sentia, ou quais eram as circunstâncias que o cercavam. E depois ele dizia, mas eu confiarei em Deus. Eu louvarei a Deus, que me ajude. Confie nele. Diga a Deus como você se sente. Todos os seus sentimentos bons, maus e feios. Você pode ter a certeza de que ele não tem medo dos seus sentimentos mais profundos e mais sinceros. Depois diga a ele que você confia nele, independentemente de como você se sente. (15 de junho) Queremos a verdade. Estou dizendo a verdade em Cristo. Não minto, a minha consciência, iluminada, estimulada pelo Espírito Santo, me testificou. Romanos capítulo 9, versículo 1. Ninguém gosta de ser enganado. Não gostamos de propaganda enganosa, de conversa fiada ou relacionamento falsos. Em nosso mundo, as pessoas costumam colocar um sorriso de plástico e dizer a todos que estão indo bem, enquanto por dentro estão desmoronando. É tudo uma ilusão. Como cristão, costumamos acreditar que deveríamos nos sentir melhor
do que nos sentimos, ou que é errado nos sentirmos de determinada maneira, de modo que escondemos os nossos sentimentos de nós mesmos. Fingimos ter fé quando estamos cheios de dúvidas. Fingimos estar felizes enquanto estamos infelizes. E fingimos estar no controle de ter tudo resolvido. Mas em casa, atrás das portas fechadas, somos pessoas completamente diferentes. Não queremos admitir que vivemos uma vida falsa, de modo que ficamos ocupados o suficiente para nunca termos de lidar com as coisas como elas realmente são. Podemos até nos enterrar na obra da igreja ou nas atividades espirituais, como uma maneira de nos esconder de Deus. Ele está tentando nos mostrar a verdade, mas preferimos trabalhar para Ele a ouvi-lo. Deus só quer que sejamos sinceros e verdadeiros. Não caia na armadilha de pensar que todos os seus sentimentos estão errados. Ser uma pessoa de fé não significa que você nunca terá sentimentos negativos ou incrédulos. Teremos sentimentos que precisamos ser tratados, mas podemos sempre exercitar a nossa fé em Deus e pedir a Ele para nos ajudar a não permitir que os nossos sentimentos nos controlem. A Bíblia diz que vivemos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Isso quer dizer que não tomamos decisões com base no que vemos ou sentimos, mas de acordo com a nossa fé em Deus e nas promessas que Ele nos fez. Confie nele. Você precisa confiar que o seu verdadeiro eu, mesmo no seu pior dia, é melhor do que ser alguém falso ou falsificado. Faça a escolha hoje de ser sincero, genuíno e autêntico, com Deus e com todas as pessoas que fazem parte da sua vida. (16 de junho) Não há problemas em ser extravagante às vezes. E quando os discípulos viram isso, ficaram indignados, dizendo: para que todo esse desperdício? Mateus capítulo 26, versículo 8. A Bíblia nos ensina a ser prudentes, e isso significa sermos bons administradores de todos os nossos recursos. No entanto, às vezes em que Deus se torna bastante extravagante com aqueles a quem Ele ama. Às vezes, no esforço de não desperdiçar, podemos nos tornar totalmente sovinas e avarentos. Algumas pessoas são especialmente assim consigo mesma. Conheço pessoas que são generosas para com os outros, mas cuja atitude geral com relação a si mesma é a de poderem viver com poucas coisas. Elas dizem: não preciso disso, ou posso viver sem isso. Mas acredito que elas estão se privando, porque não sente que vale o preço daquele agrado. Ao tentarem evitar gastar qualquer coisa que lhes foi dada, elas perdem o que Deus queria fazer por elas. Talvez possamos aprender uma lição com Jesus.
Estava se aproximando o momento do seu sofrimento e morte. E ele foi à casa de Simão, onde uma mulher chamada Maria se aproximou dele e derramou um perfume dispendioso em sua cabeça. Quando ele estava reclinado sobre a mesa. Como Jesus estava à mesa, suponho que ele estivesse ou estava comendo. Quando os discípulos viram o que ela fez, ficaram indignados, dizendo: para que todo esse desperdício? Eles estavam falando do perfume que poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Jesus respondeu dizendo a eles que não incomodasse a mulher, porque ela havia feito algo nobre, digno de louvor e belo. Para ele, Jesus disse o que ela fez ajudava a prepará-lo para a prova que estava adiante. Ver Marcos, capítulo 26, versículo dos 6 ao 12. O perfume que ela havia derramado sobre Jesus provavelmente valia acerca do salário de um ano. Mas a extravagância dela certamente o abençoou. O amor que ela demonstrou a ele ajudou a dar-lhe a força que Jesus precisava para enfrentar os dias que viriam, de perseguição, provação, sofrimento, crucificação e morte. Nesse caso específico, Jesus estava dizendo que, naquela vez e ocasião, ele merecia a extravagância, ou o que os discípulos viram como um desperdício. Não viva uma vida impulsiva e esbanjadora, mas lembre-se de que às vezes você vale uma pequena extravagância. Confie nele. Viva como uma expectativa ousada. Veja Deus fazer algumas coisas muito específicas por você. (17 de junho). Viver com a consciência culpada é terrível. Vamos nos aproximar de Deus com o coração sincero em plena certeza de fé, tendo o nosso coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo o nosso corpo lavado com água pura. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Algumas coisas que você deveria manter entre você e Deus, mas algumas coisas precisam ser trazidas à luz. Tenho um exemplo em minha própria vida que pode ser útil a você. Quando eu tinha 20 anos de idade, e isso foi há muito tempo, furtei dinheiro de uma empresa em que trabalhava. O homem com quem eu estava casada na época era um ladrão. E ele me convenceu a preencher alguns cheques, já que eu era a pessoa encarregada de efetuar a folha de pagamento. Nós descontaríamos esses cheques e depois fugiríamos da cidade. Não estou culpando-o, porque eu deveria ter dito não. Mas há momentos na vida em que deixamos as pessoas a quem amamos nos convencerem de coisas que vão contra a nossa consciência. Quando fazemos isso, sempre acaba mal. Realmente descontamos os cheques e saímos da cidade, mas finalmente acabamos voltando, e como era de se esperar, havia uma investigação em curso a respeito do dinheiro furtado. Fui questionada, contei mais mentiras e escapei de ser acusada de um crime.
Meu marido me enganou com outras mulheres, furtou alguns bens e finalmente foi preso e enviado para a cadeia. Nós nos divorciamos e muitos anos depois, estando casada com outra pessoa e prestes a entrar para o ministério, eu soube que tinha de ir até a empresa de onde havia furtado o dinheiro, admitir meu crime e devolver o dinheiro. Uau! E se eles quisessem me prender? Eu estava muito amedrontada, mas sabia que tinha que obedecer a Deus. Eu não poderia seguir em frente até que aquele incidente no meu passado fosse confrontado. Fui à empresa, expliquei o que havia feito e o fato de que eu agora era uma cristã e queria pedir o perdão deles e devolver o dinheiro. Eles permitiram graciosamente que eu fizesse isso, e fiquei livre do medo que me incomodava e de que um dia eu pudesse ser apanhada. Estou convencida de que se não tivesse obedecido a Deus, não estaria no ministério hoje. Deus está disposto a nos perdoar por qualquer coisa, mas precisamos confessar isso e fazer restrição toda vez que for possível. Confie nele. Se Deus está lhe pedindo para trazer alguma coisa à luz ou para confrontar uma situação do passado, seja obediente a ele. Não permita que o medo das consequências lhe impeça de ter a liberdade que está esperando por você do outro lado. (18 de junho). Deixe-me ver o domínio próprio. E todos os seus filhos espirituais serão discípulos, ensinados pelo Senhor e obedientes à sua vontade. E grande será a paz e a tranquilidade imperturbável dos seus filhos. Isaías 54, versículo 13. Nossas emoções tendem a subir e baixar como as ondas do mar. Seria muito bom se elas simplesmente pedissem permissão para ir e vir. Mas isso não acontece. Elas simplesmente fazem o que querem, sem qualquer aviso. Uma criança rebelde faz muitas coisas sem a permissão dos pais. E simplesmente desejar que a criança não faça isso não muda nada. Os pais precisam disciplinar a criança para gerar essa mudança. O mesmo princípio se aplica às emoções. Elas geralmente não são como crianças rebeldes. E quanto mais tiverem permissão para fazer o que querem, mais difícil será controlá-las. Minha filha Sandy e seu marido Estevão têm 2 filhas gêmeas, Sandy e Stephanie. Estudam técnicas de criação de filhos. E uma coisa que eles trabalham muito com suas filhas é o domínio próprio. É interessante ver como isso funciona com elas. Uma ou as 2 crianças podem estar se comportando emocionalmente. Elas podem estar zangadas ou sendo egoístas. E um dos pais diz: "Meninas, vamos ter um pouco de domínio próprio? Vamos lá, deixe-me ver o domínio próprio." Este é o sinal para as meninas cruzarem as mãos no colo e ficarem sentadas quietinha até se acalmarem e se comportarem corretamente. Funciona lindamente. Será mais fácil as gêmeas controlarem as suas emoções como adultas, porque elas estão aprendendo a fazer isso cedo na vida.
Passei os primeiros 18 anos da minha vida em uma casa na qual as emoções eram voláteis e parecia normal eu deixar que eles governassem. Aprendi que se você não consegue o que queria, você gritava, discutia e ficava irado até conseguir as coisas fossem do seu jeito. Aprendi a manipular as pessoas fazendo com que elas se sentissem culpadas. Aprendi desde muito pequena a agir emocionalmente e levei muitos anos para desaprender o que eu havia aprendido. Encorajo você a se controlar e a ensinar os seus filhos desde cedo a fazer o mesmo. Se for tarde demais para isso, comece aonde está você agora, porque nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Confie nele. Em uma escala de 1 a 10, com que frequência você demonstra domínio próprio? É preciso praticar encorajamento da palavra de Deus para viver assim. Mas você pode confiar que Deus, como seu Pai amoroso, ajudará você a chegar lá.